Continuando na série ou no estudo dos livros históricos, hoje nós vamos estudar Ruth e Juízes, ou na sequência Juízes e Ruth, os dois livros históricos, o livro de Juízes e o livro de Ruth. O texto que nós lemos, 17:6 de Juízes, você vai encontrar essa expressão em outras partes do livro. Ele norteia ou ele traz, na verdade, qual era a situação moral e espiritual do povo de Israel naqueles dias. Então, tudo que nós vamos estudar no livro de Juízes está relacionado, veja bem, está relacionado de uma forma muito particular ao fato de não haver uma liderança unificada que governasse toda a nação ou dirigisse toda a nação de Israel. Não que seja esse o ponto fundamental. Mas veja bem, a semana passada, quando estávamos estudando sobre o livro de Josué, e nós vimos que após a morte de Josué, levantou-se o quê? Uma geração que não conhecia Deus. É o que diz o livro de Juízes. E eu disse aqui na sala de aula e vou tornar a repetir, que Josué foi um excepcional líder, substituto de Moisés. Mas diferente de Moisés, Josué não gerou outros líderes. Ele não criou liderança eficaz. Não que estejamos jogando a culpa dessa decadência moral do povo nesse fato em si. É preciso compreender. Não é somente um ponto que leva uma nação escolhida por Deus, chamada por Deus para ser povo de Deus, a fracassar. Vocês estão me entendendo? Mas esse, na minha compreensão, no meu ponto de vista, na minha interpretação do livro, é ponto fundamental. A decadência moral e espiritual do povo de Israel durante o período de Juízes deve-se essencialmente por não haver uma liderança eficaz. E o texto diz, está muito claro, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia aos seus olhos. Olha, nós somos criados para sermos liderados. Deus, quando Ele nos criou e Ele colocou em nós o seu Espírito e automaticamente colocou em nós, né, a lei moral ou a governança moral, automaticamente Ele estabelece a necessidade de nós termos o quê? Liderança. Pode olhar, toda comunidade onde não tem uma liderança tem o quê? Anarquia, tem desordem. Às vezes as pessoas não gostam do Estado, não gostam de ser liderado, não gostam das regras impostas, mas elas são necessárias justamente para quê? Para que aquela comunidade possa ter diretriz, possa ter por onde caminhar. Então, este é um fato. Veja, é o único fato? Não, mas é o fato preponderante. Está claro isso, pessoal? Ok? Até aí está tudo bem? Muito bem. Então, começando no livro de Juízes, e na nossa apostila está na página 34, especificidade do livro de Juízes, nós vamos ter aí que, possivelmente, né, Samuel é o seu escritor, ok? Possivelmente é Samuel que escreve o livro de Juízes. Possivelmente esse livro foi escrito após a morte de Sansão e antes da tomada de Jerusalém por Davi, porque nós vamos ter fatos no livro que vai justamente especificar isso daí, a morte de Sansão e também quando Davi invade Jerusalém ou a terra dos Jebuseus e a toma para si. Ok? Então, esses são fatos do livro, especificidade do livro. E os comentaristas, os estudiosos, apontam Samuel como o autor humano deste livro. Outro fato interessante é a temática do livro de Juízes. O livro de Juízes ele vai falar de um ciclo no qual o povo de Israel viveu por vários momentos.
Esse povo, a gente vai estudar no livro de Juízes e a gente começa tendo de antemão a declaração que, após a morte de Josué e dos demais anciãos daquela geração, que veio do deserto, que viu o Mar Jordão se abrir, que entrou para conquistar a terra de Canaã, e detalhe, Josué não conquistou completamente a terra de Canaã junto com os judeus. Portanto, durante o período de Juízes, havia ainda muitas terras para serem conquistadas. Toda aquela geração do Êxodo morre, ok? Esse pessoal, essa geração passa e nasce uma geração. Capítulo 2, versículo 9, 10 e 11 de Juízes vai dizer que surgiu ou se levantou uma geração que não conhecia a Deus. Veja, não sabia quem era Deus, nem as obras que ele fez ao povo de Israel. Aí eu pergunto a vocês, qual era o resultado desse povo no que diz respeito à observação, à adoração, o culto e a obediência a Deus? Caótica, decadente. Não tinha outro resultado. Essa declaração ela vai nortear também toda a história do livro de Juízes. Por quê? Porque esse povo abandona Deus. Primeiro, eles não expulsaram todos os moradores da terra. Por não expulsarem todos os moradores da terra, o texto de Juízes vai dizer, eu não me recordo se é no capítulo 13, mas está na apostila de vocês, e é bom que vocês estudem também essa apostila em casa, mais uma vez, vai dizer que aquelas nações que Israel deixou ficar, serviu de laço para o povo. Serviu de espinho para o povo. Por quê? Porque agora começou Israel a casar suas filhas com os filhos dos cananeus, os seus filhos com as filhas de cananeu, e os cananeus eram idólatras por natureza, e agora o crente israelita que adorava somente a Deus começou a misturar a sua adoração e começou a adorar quem? A outros deuses. E o que acontece? O fato de Josué, aliás, o fato de Israel não cumprir cabalmente a ordem de Deus, que era expulsar todas as nações que habitavam Canaã, e eles deixaram e fizeram em algumas situações acordos com ele, aliança, isso foi um problema, isso foi um laço. Porque quando nós recebemos de Deus uma ordem para executarmos qualquer coisa nas nossas vidas, isso não pode ser feito pela metade. Os males precisam ser extraídos pela raiz. É isso que a interpretação vai nos dar. Quando eu faço as coisas pela metade, o que acontece? O que sobra pode ser objeto de destruição para a minha vida espiritual, para a minha vida moral. Então foi o que aconteceu com Israel. Israel agora está se avizinhando com as nações pagãs. Ora, nós estudamos que lá em Canaã tinha gente que queimava os seus filhos ao deus Moloque. Sabe o que aconteceu? Daqui a pouco tinha israelita oferecendo seus filhos ao mesmo deus Moloque, ao mesmo deus pagão. Olha o problema. Então, o livro de Juízes é uma narrativa triste, lamentável, caótica, de uma degradação moral e espiritual de um povo que foi chamado para ser um reino de sacerdote, de uma nação que foi chamada e dita por Deus, meu povo peculiar, minha nação particular, que deveria divulgar Deus como o único Deus e soberano, agora estava em decadência. A idolatria entrou, o povo abandonou a lei, muita gente não sabia o que era a lei. O que acontece? O povo peca. E quando o povo peca, ou seja, o povo apostata da fé, cai no pecado da apostasia, de abandonar a Deus e abraçar os deuses das nações pagãs, as quais Deus tinha dito, com ele não vos associei, não dê os vossos filhos com as suas filhas, nem as vossas filhas com os seus filhos. Esse povo tem que ser expulso. Agora esse povo está apostatando da fé. O que é que Deus faz? Castiga. E como é que Deus castiga? Levantando inimigos para oprimir o povo. Certo, pessoal? Está na lição, está no livro. Deus levanta inimigos, as nações, para oprimir seu povo. Um povo que foi tirado do Egito para
dominar, para conquistar e para viver numa terra que emanava leite e mel, ou seja, numa terra totalmente abençoada, agora está oprimido, está agora escravizado. Por quê? Porque quem dominava começava a cobrar altos impostos, as pessoas começavam a empobrecer e Deus levantava anjo. Olha, o capítulo 2 vai dizer que Deus mandou um anjo. Quando você vai ler em casa, capítulo 2 de Juízes, ok? O capítulo 2 de Juízes vai dizer que Deus mandou um anjo falar com o povo. Gente, isso é muito sério. Um anjo foi falar com o povo a respeito do pecado dele, de que eles haviam abandonado Deus, de que eles precisavam voltar para a aliança, de que eles precisavam voltar novamente para o culto a Jeová e Yahvé. E o que acontece? Esse povo não dá ouvidos. Aí vem o quê? O castigo. Porque quando nós, enquanto povo de Deus, não damos ouvido à voz de Deus, o que é que vem? Castigo. Eu gosto muito da expressão de um teólogo, eu não me recordo se foi C.S. Lewis que disse isso, mas ele disse que Deus tem maneiras de falar conosco. E quando nós saímos do caminho, Deus primeiro sussurra. E como é que Deus sussurra? Com a nossa consciência. Porque todo crente transformado, todo crente que nasceu de novo, ao errar, a consciência vai acusar. Sim ou não, pessoal? Sim. A consciência vai dizer, olha, você está errado. Nesse momento é Deus sussurrando, falando baixinho, né? Falando baixinho. Mas aí o crente não escuta. Viu, irmã Leda? O crente não escuta. Aí Deus vai falar mais alto um pouquinho. Deus vai usar agora uma trombeta para falar com o crente. E ele usa quem? Os profetas. No caso, hoje, os pregadores. E através dos pregadores, dos profetas de Deus, da nova aliança, Deus fala com o crente. Olha, você está errado, você precisa se arrepender. Mas o crente também não dá ouvido aos profetas. Ou seja, Deus sussurrou, o crente não ouviu. Deus tocou uma trombeta através do profeta. O crente não ouviu. Aí Deus agora vai usar um megafone. E sabe qual é o megafone de Deus? Castigo. Se isso aqui não der jeito, você vai para o inferno. Me desculpe assim colocar dessa maneira. Se isso aqui não fizer o crente dizer, rapaz, eu estou passando por isso porque eu preciso me arrepender. Eu pequei, eu preciso me arrepender. Ele está torado, viu? Na linguagem do nordestino. Então, o povo pecava. Aí Deus, espera aí, não ouviram o anjo, Deus mandou castigo. Aí o povo se arrependia. No chicote, nego velho, o caboclo todo quebrado. Aí agora estava, meu Deus, Senhor, socorro. Aí o inimigo, pim, pim, pim. Deus usando o inimigo para chicotear seu povo. Olha que negócio, olha que mistério. Olha que mistério. Deus usando um vizinho para te perturbar. Olha que mistério. Vê lá, né? Vê lá se esse vizinho não está sendo o chicote de Deus. Mas vamos lá. Voltando aqui. Aí o povo se arrependia. Aí fazia o que o povo? Clamava. O que? Ia orar. A gente escutou, né? E os pregadores ensinam, os ensinadores, que clamar é orar em voz alta, né? O texto lá de Bartimeu diz que Jesus passou e Bartimeu clamou. Então, quando a gente lê esse texto, a gente tem a ideia que Bartimeu ficou lá, Jesus, filho de Davi, né? Clamou em voz alta. Mas clamar a Deus, porque a gente tem vários tipos de oração, né? A gente tem oração, tem súplica, tem o clamor, né? Tem modelos, tem formas de oração. A gente, qualquer hora dessa, vai esmiuçar isso aqui. Mas o clamor, para além de orar em voz alta, ou clamar num tom de voz mais elevado do que uma oração que é sussurros, clamor tem o sentido de um pedido com urgência. Socorro. Quando você tem um problema que pode esperar, você vai ligar lá para quem vai te socorrer e vai dizer, olha, por favor, né? Quando você tiver um tempo, vem aqui, mas se o negócio estiver assim, morre, mas não morre, pelo amor de Deus, é ou não é? Manda agora mesmo a ambulância. Por quê? Porque o negócio está, então você fez um clamor. Então um clamor é, além de orar em voz alta,
é uma oração que tem o significado de pedido com urgência. O povo clamava, aí Deus, na sua misericórdia, enviava socorro, libertação, livramento. E como Deus fazia isso, minha gente? Deus chegava e mandava assim um vento, né? Mandava um raio, e eliminava os inimigos? Não. Deus levantava um homem que no meio daquele povo ainda tinha gente escapando que temia a Deus, ou seja, no meio da apostasia, Deus encontrava alguém que continuava firme, porque é assim. Não há um momento na história que Deus não tenha alguém que esteja lutando com ele na brecha. Deus sempre tem os seus. Pode ter apostasia de campear, de tomar conta de uma nação, de uma comunidade, mas naquele meio de decadência moral, decadência espiritual, Deus tem sempre alguém. E Deus levantou vários. Quando você estuda o livro de Juízes, você vai ver que Deus levantou vários. Logicamente, não está se falando de todos, porque o livro de Juízes é uma síntese daquilo que aconteceu de fato. Não espera que um livro conte toda a história de um período de quase 480 anos. Então teve fatos que não foram tratados, porque Deus orientou ao escritor a colocar os fatos mais importantes, mais relevantes. E a gente vai ver história de Juízes que ocupa 3 capítulos, às vezes 5 capítulos, outro ocupa apenas alguns versículos. Mas a importância desses homens e de uma mulher que foi levantada também, a Débora, o fato preponderante é: o Espírito do Senhor se apossou de. Ok? O que significa dizer isso? Que apesar da apostasia generalizada na nação, tinha alguém ou alguns onde Deus achava lugar para que o seu Espírito se apossasse. Está entendido isso daí? Então, absorva isso, porque é isso que traz alegria, é isso que traz esperança, quando a gente está estudando um livro que tem hora que você às vezes quer ter raiva do povo de Deus, porque não é possível. Não é brincadeira. Quando esses juízes morriam, o povo voltava a fazer tudo de novo. Ô raça ruim, aí tome castigo. Mas é o povo de Deus, viu, gente? Então, vamos lá. Mas o povo de Deus é assim mesmo, né? É um bocado de gente que Deus está moldando, ajustando, para a gente chegar lá. Agora, tem gente que exagera, pelo amor de Deus, né? Vamos ser falhos, mas tem gente que, pelo amor de Deus, misericórdia. E o primeiro juiz que se destaca é Otiniel. Está aqui no seu livro, na página 38. Otiniel, ele era genro de Caleb, né? Quem lembra quem foi Caleb aqui, pessoal? Caleb foi um dos dois que saiu do Egito e atravessou todo o período dos 40 anos de peregrinação do povo de Israel no deserto e entrou na terra de Canaã para conquistar. Junto com quem? Com Josué. Caleb é uma figura tão imponente, tão importante na história do povo, que diz que ele, com 85 anos, estava dizendo a Josué: eu quero permissão para subir naquela terra ali onde tem um bocado de gigante, porque eu vou tomar aquela terra para mim. E disse que ele, com 85 anos, tinha vigor. E ele é quem diz, né? Porque a força que está em mim é como eu era no passado, há tanto tempo atrás. E o camarada era bom de briga mesmo e acabou. E Caleb, né? Caleb é o seu genro. Está aqui, ó. Não é de se estranhar que a primeira opressão tenha surgido pelo mesmo motivo que todas as demais descritas no livro de Juízes. Gente, o povo vivia um ciclo. Então, tudo é uma repetição. Estuda o livro. Quem já leu Juízes todo aqui? Levante a mão. Graças a Deus escapou, né? Não quero nem dizer quantos levantaram a mão, está sendo filmado. Isso vai para a internet, então, mas vamos lá. Eu quero aconselhar a quem não leu, ler todo o livro de Juízes. Você vai ver
que é uma repetição de história. Ou seja, é um ciclo repetitivo. É um ciclo repetitivo. Então, o escritor colocou aqui dessa maneira: os filhos de Israel esqueceram Deus e se entregaram à idolatria, oferecendo culto a Baal, um deus babilônico. A ira de Deus assim se volta contra os filhos de Israel. Ele os entrega a Cusã-Rassatim, rei da Babilônia, cujo nome significa duplamente malvado. Malvado só já é ruim, e duplamente malvado é desafiador. Este rei subjugou os israelitas, que tiveram de servi-lo por 8 anos. Vendo seu sofrimento e atendendo ao seu pedido de irmãs, pedido de socorro. Quando Israel está pedindo socorro, eles estão o quê? Clamando. Estão fazendo um clamor. Aí Deus ouviu. O que foi que Deus fez agora? Então Deus suscitou ou levantou um libertador chamado Otiniel, que era sobrinho de quem? De Caleb. Homem experiente e destacado como conquistador de Debir. E o mais importante, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Na maioria das vezes, nós vamos ver essa expressão: o Espírito do Senhor estava sobre ele, ou a força de Deus se apossou dele, ou o Espírito do Senhor tomou posse dele. Porque esses homens não poderiam vencer sozinhos, só poderiam vencer com a ajuda de quem? De Deus. E Otiniel foi o primeiro a ser mencionado como alguém levantado por Deus para essa batalha. Otiniel, com toda a força e coragem que Deus lhe concedeu, venceu Cusã-Rasataim, e assim Israel viveu em paz por um período de 40 anos. Esse período foi enquanto Otiniel agora. Porque como acontecia? Deus levantava esse líder juntava o povo, ia para a batalha, vencia o inimigo, libertava a nação, e agora ele se colocava como um juiz, alguém que ia governar aquelas pessoas. Agora, é importante que nós entendamos aqui, viu, que nem sempre esses juízes levantados por Deus contemplava as 12 tribos. Às vezes isso era localizado. Às vezes apenas uma tribo entrava num conflito com a nação inimiga e o juiz que era levantado ficava governando, pregador, apenas naquela tribo ali. Algumas vezes esse juiz ele era conhecido nacionalmente, mas nem sempre. Então, enquanto esse juiz estava lá, dirigindo, conduzindo o povo, levando o povo, né, a buscar de novo a Deus, o que acontecia? A terra ficava em paz. Porque os inimigos, primeiro, Deus agora não permitia mais que os inimigos fossem. Os inimigos começavam a temer Israel. Diz, rapaz, tem um caba brabo ali chamado Otiniel, quem vai lá é outro. Então por quê? Porque sabia que Deus já tinha dado vitória. Mas aí acontece, Otiniel morria, ou o juiz, morria, e o povo voltava para a apostasia. Aí Deus de novo castigava. Aí quando o chicote batia nos pinhaços, o povo se arrependia. Aí chorava, clamava, gritava, esperneava: Senhor, tem de misericórdia de nós. Aí Deus tinha misericórdia e socorria. Isso perdurou por quase 480 anos. E uma das razões para isto está no capítulo 2, versículo 10. Levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que fez a Israel. E também em mais de uma parte do texto de Juízes, conforme 17:6, naquele tempo Israel andava sem rei, cada um fazia o que bem entendia aos seus olhos. Gente que não tinha quem mandasse nele. Pronto.
Gente que vive sem liderança vira anarquista. Sim, desobediente. Pode olhar, gente assim, ninguém manda em mim. Pastor não manda em mim. Dirigente não manda em mim. Pode olhar. A desobediência está bem assim com ele, ó. Agarradinho. Quem manda em mim sou eu. Pronto. Aí o negócio é desse jeito. E a história vai se repetir. Daqui a pouco o povo pecou de novo. E agora, a história de Eude, quem é o povo que vai oprimir Israel? Nesse momento, os Moabitas. Os Moabitas. E a gente estudou aqui, né? Os Moabitas eram primos de Israel. Moab era descendência de um incesto entre Ló e a sua filha mais velha, ou foi a mais nova, não me recordo agora. Eram primos, mas eram também inimigos. Eu não sei se você lembra, Israel, quando saiu do Egito e estava passando, ou estava caminhando para a terra de Canaã, precisava passar nos termos de Moab. Moab não permitiu. E Moisés, com o povo, não invadiu a terra. Mas Moab agora se sentiu no direito de querer reclamar o povo, de querer ir lá, tirar o sossego de Israel. Mas isso só acontecia porque esse povo tinha desobedecido de novo a Deus. Povo teimoso. E Deus agora levantou esse rapaz, Eude, né? Eude. Diz que ele era canhoto. Diz que ele era canhoto. Como a maioria dos guerreiros eram destros, né? E ele canhoto. Então foi fácil ele esconder lá uma arma, uma espada pequena. Diz que queria falar com o rei. Diz que o rei estava cobrindo os seus pés. Você está rindo por quê, pregador? Não pode usar a expressão o que o rei estava fazendo, né? Porque o rei estava... Mas depois vocês procuram o significado de cobrir os pés, né? E ele chegou e disse, eu vou levar um presente para o rei. Diz que ele deu Se fosse no tempo de hoje, ia dizer que ele usou uns punhais, né? Um punhal. Deu umas punhaladas lá no rei que... Ele botou os fatos para fora, na linguagem de hoje, né? As entranhas. E morreu. Era meio metro a espada que ele fez dos burros, né? E era. Era tão pequena não. Para ele esconder, né? Mas ele foi bater e valer, que as entranhas lhe... E aí era valente, né? E daí ele voltou para o seu lugar. Ele voltou para o seu lugar, reuniu o povo e disse, eu acho que essas palmas é para nós. E disse, agora a gente vai, e aí Deus vai e liberta a nação. Depois Sangar, esses juízes no começo do livro, são juízes que Deus dá a vitória, mas assim, a história não é que não tem expressividade, mas não se compara, por exemplo, à história de Sansão, de Gideão, que são juízes que a gente vai estudar lá na frente. Mas você já pode perceber como estava a vida social, moral, ok? E espiritual do povo. Logo, isso refletia também na vida social e econômica do povo. Por quê? Porque quando Deus desamparava a nação e uma nação estrangeira vinha oprimir aquele povo e lhe impor tributos ou que ele pagassem impostos, logo a nação começava o quê? A empobrecer. Percebe que um declínio espiritual, moral, afeta todo o resto da vida? Seja do crente, seja de uma sociedade, seja de uma família. Então um erro moral, um declínio espiritual, um abandono a Deus, pode afetar todo o resto da vida. Ah, não, mas pode fazer a pessoa, né, ter problemas econômicos, problema de relacionamento, problema social, porque agora está sem a bênção de Deus. Então, os primeiros capítulo 2, 3, vão tratar desses três juízes. Otiniel, eu só quero ler mas não é Eude, é Eude, né? Assim, eu acho que é assim que se pronuncia. E Sangar. Tudo bem, pessoal? Tudo entendido até aí? Ok? Alguém tem alguma dúvida a respeito desse assunto? Está tudo em paz? Podemos continuar? Muito bem. Agora vem a história de Débora
e Baraque. Nesse caso aqui, nós vamos ter o cenário caótico de Israel e vamos ter líderes temerosos. A palavra temerosos aqui não significa simplesmente líderes que temiam a Deus, mas líderes que sentiam medo, porque é importante deixar claro aqui que apesar desses homens serem valorosos, alguns deles habilitados na guerra, no manuseio da espada, sentiam medo. Imagina você receber a notícia, olha, está vindo um exército aí, 500 mil guerreiros, 100 mil vem montado em carros de ferro. Você estremecia na base, porque você olhava para o seu contingente e dizia o quê? A gente não pode brigar com essa turma porque a gente vai perder a guerra. Logo porque sem a presença de Deus, a primeira coisa que o crente perde, sabe o que é, gente? Confiança. Crente sem a presença de Deus não tem confiança nas suas orações, não tem confiança que vai vencer. Pode reparar, pode reparar. Eu não sei se você já vivenciou momentos assim, dizer, rapaz, eu não sinto a presença de Deus, alguma coisa precisa ser consertada. Você ora, mas não sente confiança que vai ser respondido. Então, quando o inimigo aparece, quando o inimigo estava vindo, o povo agora estava o quê? Temeroso. E agora, nessa parte aqui, quem é que vai invadir Israel? A história da profetisa e juíza Débora e de Baraque, dentro do período dos juízes, é muito interessante. Quis Deus que sua providência viesse pelas mãos de uma mulher de muita fé e coragem. O caso dela nos mostra que nem toda